A apenas meia hora de trem de Madrid se encontra uma das cidades mais encantadoras da Espanha, Segóvia, e é sobre ela o vídeo de hoje. Segóvia é uma cidade espetacular e cheia de atrações. Mas antes que a gente comece a mostrar essas atrações, eu gostaria de pedir que você já inicie deixando o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nenhum ponto turístico pode ser mais emblemático de Segóvia do que essas muralhas aqui. Na realidade, um aqueduto do século I, ou seja, essa estrutura enorme tem quase 2000 anos e foi construída pelos romanos. O mais interessante é o processo de construção desse aqueduto. Ele é um processo que envolve a deposição de blocos em cima de blocos. E ele não usa nenhum elemento de junção, como cimento, como argamassa, nenhuma cola, não usa barro, não usa nada. É só a lei da gravidade, é só o peso. É uma estrutura sofisticada para a época que os romanos utilizavam. E o mais doido é que essa estrutura, quando a gente vê desde onde ela capta água, né, desde onde esse aqueduto capta água, tem mais de 18 quilômetros de extensão. E aqui no auge, bem no centrinho histórico da cidade, ele chega a ter quase 30 metros de altura e está de pé até hoje. Veja bem, você constrói sua casa, chama pedreiro, chama arquiteto, o arquiteto coloca no software e 10, 15 anos depois a casa está cheia de rachaduras, né? E essa estrutura aqui tem quase 2000 anos e está de pé. E esta praça principal aqui da cidade, que é onde tem o aqueduto, é a Praça de Azoguejo. Existe uma lenda associada a esse aqueduto que conta que muitos séculos atrás uma menina que tinha a obrigação de trazer água para sua casa, para sua vila, todos os dias, e cansada dessa tarefa, um dia ela foi abordada por um homem muito estranho, que era o diabo, que prometeu a ela que construiria um aqueduto na cidade numa única noite. Mas para isso, quando ele tivesse terminado de empilhar a última pedra, ela deveria a ele a própria alma. Apesar de ter aceito a oferta, a menina no fundo não acreditava que pudesse ser possível tamanho feito, né? Construir um aqueduto em uma noite. Mas o que ocorre é que durante a noite, almas do mal, demônios de todas as partes começaram a invadir Segóvia e fazer um mutirão para construir esse aqueduto. Quando a menina observa essa movimentação, ela fica preocupada e começa a rezar para a sua santa, começa a rezar para a Virgem, para que livrasse ela, né, para que a livrasse desse castigo, dessa maldição de ter que dar a própria alma ao diabo. E então, quando faltava a última pedra para que o aqueduto pudesse, no início da manhã, estar concluído, a Virgem, num ato milagroso, solta um raio sobre essa cidade e a última pedra desse aqueduto não é colocada, o diabo não consegue terminar a sua missão e assim a alma dessa menina fica resgatada. Mas a cidade de Segóvia ganha esse aqueduto. Como uma cidade com origens romanas, aqui também em Segóvia tem a loba, que está presente na mitologia da fundação de Roma. E essa é a Casa de los Picos, uma arquitetura super diferenciada que se caracteriza por 617 pontas, essas formas triangulares piramidais de granito. Hoje em dia ela é uma escola de arte. Uma loja especializada em patos. Só patos, patos de todos os lados. E aqui na Praça de San Bravo, a gente tem a Igreja Católica de San Martín. A Praça de San Bravo homenageia o bravo nobre que lutou contra as tropas de Carlos I. E aqui, bem no coração do centro histórico de Segóvia, a gente tem a Praça Maior,
uma praça cercada de restaurantes, bares, prédios históricos e também de frente para aquela que é uma das principais atrações da cidade, a Catedral de Segóvia. A Catedral de Segóvia foi construída entre os séculos XVI e XVII, no estilo gótico tardio, mas também já com elementos renascentistas. Através dessa porta você tem acesso à torre, que já foi a torre mais alta da Espanha no século XVI. São 190 degraus de 25 centímetros, uma escada caracol super estreita. A Catedral de Segóvia começou a ser construída no ano de 1525, ou seja, ela está próxima de completar 400 anos de idade. Entretanto, sua estrutura mais alta, que é a torre, levou 38 anos para ser construída, do ano de 1530 até 1568. Entretanto, o incêndio em 1614 obrigou que partes dessa estrutura tivessem que ser reconstruídas. Essa torre de 108 metros, que já foi a torre mais alta da Espanha, ela tem um simbolismo, um significado muito importante para o cristianismo e para a Igreja Católica. Em primeiro lugar, na antiguidade, ela tinha uma função prática, né? Esses campanários e seus sinos, eles serviam para avisar a população a hora, a realização de missas, o nascimento de um rei, ou mesmo algum evento de emergência, como algum incêndio na cidade, por exemplo. E tinham também uma função simbólica, que era mostrar, né, que o Deus, que eles estavam acima e estavam também olhando pela população, ou seja, as torres, elas tinham essa função não só arquitetônica que a gente vê, né, mas elas tinham uma função prática e uma função simbólica também, para mostrar para as comunidades que acima delas existia alguém olhando e tudo vendo. Uma das coisas legais também aqui de Segóvia é você passear na Juderia ou bairro judeu, que é uma série de vielas, becos, né, que mostra um pouco da vida dos judeus que viviam aqui séculos e séculos atrás. Aliás, a esse respeito, vale dizer também que algumas cidades aqui de Castilla de la Mancha, Castilla e León, como é o caso de Toledo, como é o caso de Segóvia, foram cidades multiculturais. Cidades muitas vezes fundadas, né, por romanos, mas que depois sofreram a influência de mouros, muçulmanos, judeus, finalmente sendo a ser dominadas pelos cristãos. A esse respeito, e falando também dos judeus, né, vale dizer que em 1492, né, os reis da época determinaram que ou os judeus se convertiam ao cristianismo, ou eles então seriam expulsos aqui da Espanha. A partir de Madrid, é comum que você encontre uma série de agências que oferecem pacotes para você visitar esses arredores, como Toledo, Segóvia e Ávila. E no caso específico de Segóvia, é muito comum que eles ofereçam essa cidade conjugada com Ávila ou com Toledo, ou mesmo as três, Toledo, Ávila e Segóvia.
Na minha opinião, isso torna o passeio um bocado corrido, você acaba fazendo as coisas mais praticar, como se fosse uma maratona, e não consegue absorver muito desse clima, desse jeitão da cidade. Eu acho que parte da graça é não só visitar as atrações obrigatórias, né? O Alcázar, as catedrais, enfim, mas também passear pelas ruas, entrar em umas lojinhas, dar-se ao luxo de sentar num café, tomar um chocolate, tomar um chopp, tomar um vinho, né? Então, eu acho particularmente que se você puder despender pelo menos um dia inteiro, você consegue não só fazer as atrações, entre aspas, obrigatórias, mas também se dar ao prazer de usufruir da cidade, de entrar por essas vielas, essas ruelas que funcionam como se você entrasse numa máquina do tempo. E essas são as muralhas da juderia. Uma das coisas mais tradicionais aqui de Segóvia é a gastronomia. E eles têm um prato típico aqui, que é o cotinillo assado. O cotinillo assado é como se fosse uma espécie de leitãozinho assado lentamente à moda castelhana. A gente tinha a ideia originalmente de vir aqui no restaurante José Maria, que é um restaurante que carrega o raro privilégio de ter uma estrela no premiadíssimo Guia Michelin. Mas infelizmente, na data de hoje, o José Maria está fechado, né? Então a gente veio aqui numa segunda opção, bem aqui aos pés do aqueduto, né? E é o Maison de Cândido, e que é um restaurante super bem avaliado, antiquíssimo, belissimamente decorado, em que a gente tem uma verdadeira experiência de viagem. Comparado, né, com os preços tradicionais de se comer aqui na Espanha, né, é normal que a gente gaste no almoço, no prato principal, algo aí como 12, 15, 16 euros. Os cotinilhos aqui, eles custam por pessoa de 28 a 30 euros, o que é um preço mais caro, né, do que a média que você come por aqui. Mas considerando toda a experiência e que esse é um prato único, né, e tradicional aqui da região, a gente considera que vale a pena a experiência. Eu não gosto de carne de porco, mas tem opções também de mariscos, frutos do mar, então eu vou saborear um bacalhau, enquanto minha esposa, meu outro filho, provam o tradicionalíssimo cotinillo aqui de Segóvia, e a gente vai contar toda essa experiência para vocês. Para demostrarles que el cochinillo está bien asado. Si el cochinillo está tierno, si la piel está crujiente, no hace falta un cuchillo para partirlo, nos basta el borde de un plato. Los cochinillos serranos que en estas tierras se crían es un sabroso manjar. Señores, buen provecho. Gracias, buen provecho. Segóvia tem atualmente pouco mais de 50 mil habitantes. E o mais legal de tudo é que você consegue passear aqui pela cidade e fazer quase todas as atrações a pé. E vamos entrar agora no Alcázar, o castelo, o palácio de Segóvia. E aqui da praça, do alto do Alcázar, a gente tem essa bela vista da cidade antiga de Segóvia, dessa cidade amuralhada que, aliás, é cercada por um anel verde, né, cheio de vegetação. Agora, por ser inverno, está um pouco sem folhas, né, mas é um anel de vegetação que circunda a cidade de Segóvia. E aqui atrás de mim a gente tem o Alcázar, que é essa fortificação em forma de castelo, meio com jeitão de castelo de conto de fadas. Ele fica aqui na parte alta de Segóvia, é um castelo muito bonito, a visitação dele se dá de 10 às 18 nos meses frios e de 10 às 20 horas
nos meses mais quentes, próximos do verão. A visitação custa 10 euros por pessoa, por adulto, se você for visitar o castelo, o museu e também a torre. Se você não subir na torre, o ingresso é mais barato, custa apenas 7 euros. Crianças e idosos têm um pequeno desconto nessa tarifa. Os reis eram tão baixinhos que até a cama king size era minúscula. Carlos III, também conhecido como El Narigón. E agora a gente vai iniciar a nossa subida aqui. E conforme você sobe, vai ficando mais íngreme e vai ficando mais estreito. E chegamos. E olha o visual espetacular assim que a gente chega aqui no alto da torre do Alcázar. Valeu a pena. A subida de 152 degraus é um bocado difícil, mas a vista vale a pena. E na Idade Média, quando os guardas avistavam inimigos, eles recolhiam a pontezinha e tudo que sobrava era um imenso abismo para as forças inimigas. O calabouço, cheio de jacarés. E aqui existem remanescências de um muro, provavelmente de origem romana, aqui desse castelo medieval.